Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Governo do Ceará. Olá, é com imenso prazer que o Fox Coloca de hoje entrevista Edilvan Alencar, secretário de Educação de Fortaleza, oriundo de Nova Olinda, lá no Cariri, filho de uma professora e de um caminhoneiro que não dominava o alfabeto. Edilvan Alencar carrega na própria história a prova mais eloquente de que a educação é, sim, um instrumento capaz de transformar destinos, praticamente o único. A travessia que ele fez de uma infância marcada pelos desafios comuns às famílias brasileiras para uma trajetória acadêmica e pública sólida é também um manifesto silencioso em defesa da escola, do estudo e da política educacional como ferramentas de emancipação social. Engenheiro civil de formação pela Universidade de Fortaleza, mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorando em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Edilvan acumulou experiências fundamentais na gestão educacional. Foi secretário executivo adjunto e depois titular da Secretaria da Educação do Ceará. Presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e está no segundo mandato como deputado federal, licenciado agora para assumir o comando, para dirigir, na verdade, a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza. Ele chegou à pasta com o peso e a urgência de uma missão que tem tudo, menos simplicidade. Em uma cidade profundamente desigual como Fortaleza, onde a pobreza ainda empurra milhares de crianças e jovens para trajetórias de exclusão, o desafio de garantir uma educação pública de qualidade é, ao mesmo tempo, um exercício de gestão, de sensibilidade e de compromisso com o futuro. Na nossa conversa, Edilvan vai falar sobre os caminhos, os desafios e as escolhas necessárias para fazer da escola pública um território de esperança e não de abandono. Edilvan, eu comecei a abrir essa entrevista tratando você como uma referência na qual a educação simplesmente determinou tudo em sua vida. E aqui, antes de começar a entrevista, eu estava dizendo que é muito melhor, às vezes, do que a gente tratar de detalhes de política educacional, vaga, construção de escola, enfim, aquelas coisas inerentes ao seu cotidiano, às vezes, apresentar uma trajetória é muito mais forte, acaba passando uma mensagem muito mais relevante do sentido e da importância do seu trabalho. Pois é, eu costumo dizer que assim, a educação mudou minha vida 2 vezes, né? Primeiro, a educação minha, dos meus estudos, das minhas formações, sempre fui um aluno dedicado, estudioso, e depois esse privilégio que eu tenho a nível de Brasil, de ver a educação sob vários ângulos diferentes, vários lugares, Eu vi a educação sobre o ensino médio, 10 anos, secretário de Educação, entre executivo e titular. Então, ensino médio, questão da educação isso no âmbito do Estado do Ceará, isso, questão do Enem, os problemas, gravidez na adolescência. Depois eu vi a educação do Brasil, fui presidente do FNDE, 1 ano e 3 meses, Então, do Acre ao Rio Grande do Sul, eu consegui ver as peculiaridades, as dificuldades da região norte do centro-oeste. Eu acho que cerca de 6 mil obras foram inauguradas com o nome lá do Nova Olindense lá presente, e para mim é uma honra. Depois eu passei a ver a educação a partir do parlamento, na Comissão de Educação, ali 6 anos, Sou um dos autores da lei do Fundeb, relator do precatório, passagens importantes. E me faltava uma experiência, que era a educação municipal. E aí está aí Fortaleza, uma rede complexa, com 250 mil estudantes, 613 unidades escolares, e é um desafio assim, muito rico para mim. Então, assim, eu continuo na pauta, e pouca gente no Brasil acho que teve essa oportunidade de ver a educação de vários locais. E ainda fui presidente do Conselho, que reúne todos os secretários de Educação do Estado. Então, eu sou um privilegiado nestes olhares sobre a educação brasileira. E, vamos lá, Nova Olindense, cidadão de Nova Olinda, junto com quem mais você estava citando? Eu dizendo Expedito Celeiro, Alembeck de Nova Olinda, então, cidade... referências da nossa cultura. Eu estou longe de Expedito Celeiro, mas sou Nova Olindense também. Edilvan, vamos lá, a sua origem, sua formação, uma mãe professora, eu sei exatamente o que é isso, que eu também, minha mãe também era professora do ensino público, professora da rede estadual de ensino. Isso certamente tem uma influência muito determinante em sua trajetória, não é? Com certeza. Engraçado que a mamãe, pedagoga, formada na UES, e diretora da escola que eu estudava, a Escola Pública de Nova Olinda.
Aí dizia assim, ele tira nota boa porque é o filho da diretora. Lá eu ter que estudar no Crato. Eu fui bater no Crato, que era para não tirar essa fama. Tirar essa fama. E eu continuei com nota boa no Crato, vim para Fortaleza e continuei. Meu pai era um caminhoneiro. Meu pai, ele sabia assim, ler, escrever alguma coisa, sabia fazer conta e tirava a prova das contas. Hoje ninguém tira mais uma prova de uma conta, né? Mas um sujeito muito ousado, muito inteligente, e eu tenho muita coisa dos dois, né? Agora, a minha mãe é a minha referência, realmente, de retidão, de princípio, de caráter, eu estou sempre aí. Minha mãezinha tem 93 anos, né? Mas é a pessoa que eu me balizo muito na vida. Vamos lá, você teve que ir para o Crato, mas foi por causa disso mesmo? Para fugir fui para o Crato por causa disso. Era lá certamente foi sua mãe que decidiu, vou tirar você daqui. Foi, porque ela não aguentava mais. O filho da diretora só tira nota boa. Aí eu fui bater no Crato, né? E cheguei no Crato, o povo dizia assim, o Matuto da Nova Olinda. E depois eu consegui ganhar bolsa aqui em Fortaleza, né? Estudei no Lourenço. Para o segundo grau. Bolsa do Lourenço Filho. E eu até brinco que eu digo assim, eu estava na escola particular e a gente tinha bolsa. Mas na hora do recreio, na hora da merenda, assim, eu comia um pão passado, porque o sanduíche era mais caro, né? Não tinha mais merenda de graça. E aí depois... Mas eu sempre fui muito estudioso, muito. Eu lembro, Fábio, que eu fui aprovado na UFC na metade do segundo ano do ensino médio. Naquele tempo, tinha a campanha da Direta Já, aí tinha um outdoor. 1983. Eu já estou anunciando minha idade. Aí tinha assim, aprovado já. E Dilvan foi aprovado antes do tempo, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, na metade, em junho. Qual curso? Eu passei para a engenharia mecânica, eu fui o 14º da UFC. Era um jovem assim, mas eu não era um modelo de jovem, não, sendo bem honesto. Um cara introspectivo, só cabeça de estudar, não interagir com as pessoas. Eu não recomendo esse meu modelo, não. Né? Muito estudioso, mas não é por aí, não. A gente tem que ser mais completo. Mas na frente é que eu consigo entender isso. Tímido, eu não consegui dar. Quando o professor do português disse assim, Dilvan, vem ali aqui na frente, eu já me tremia, mas uma noite eu passava sem dormir. Noite em claro, se eu soubesse que ia ter que ler alguma coisa lá na frente. Eu sempre fui um jovem muito tímido. Ainda hoje eu sou. Eu vejo alguns vídeos meus chegando no evento, aí eu fico assim, encurvado. Ainda não, são... quem é tímido dificilmente supera Ainda supera são os traços da timidez. Eu acho isso importante. Eu também era um adolescente tímido. Né? Eu tinha dificuldades de tudo que você está falando, falar na frente e tal. E você vê o que é que a vida nos traz. Né? Depois me transformei num jornalista e apresentador de programas de TV, de rádio, enfim, com a desenvoltura, mas sempre com timidez. Ninguém deixa de ser tímido. Deixa, né? E eu acho importante passar essa mensagem também para os jovens. Há muitos jovens tímidos e é um sofrimento a timidez. Dilvan sabe exatamente o que é que eu estou falando, né? E que a vida adulta acaba trazendo outras coisas, né? Se tornou um cidadão público, né? Com dimensão pública, fazendo política, com mandatos públicos, deputado federal, enfim, a vida acaba fazendo com que a gente supere essa dificuldade, sem deixar de ser tímido. Verdade, e assim, eu sou auditor fiscal concursado, né? Muito jovem, 22 anos, eu passei no concurso de auditor, ainda hoje sou auditor fiscal, eu sou licenciado. E eu cheguei na educação de uma forma assim, eu diria assim, não convencional. Eu, mesmo auditor fiscal, eu já tinha alguns trabalhos sobre educação, saúde, ação social e segurança pública. Quando a Isolda assumiu a secretaria, Cid governador, disseram assim, procure alguém para ajudar vocês. Aí acho que o Mauro Filho disse assim, tem um rapaz aí que ele é muito estudioso, e Dilvan, ele é estudioso. Eles me convidaram sem nunca ter me visto. O povo disse, Dilvan é de Sobral. Eu digo, nem inglês eu falo, não sou de Sobral, não conheci Isolda nem Cid. Me chamaram para trabalhar com eles lá. E aí, mas era alguns dias só, eu ia só fazer estrutura organizacional. E ela perguntou, e Dilvan, tu pode ficar comigo aqui? Eu disse, posso não, minha senhora, porque auditor fiscal, o decreto só permite sair para ser secretário de Educação. Sim. E ela, sem me conhecer, me conheceu ali com uma semana, me colocou como secretário executivo da Educação do Estado. Só você ver que a circunstância da vida, eu acho que pouca gente imagina que isso é possível. Mas o que é que eu tinha? Eu tinha trabalho já realizado, eu tinha estudos feitos, no planejamento do Estado, eu olhava indicadores da educação, indicadores da segurança pública, né? E acabou acontecendo dessa forma. Pouca gente sabe dessa história. Eu acho muito importante, alguns pontos a ressaltar nisso, Edilvan. Primeiro, a leitura que o Mauro Filho, então secretário da Fazenda, fez. Isso, né? Foi. Soube identificar um quadro, né?
Outra que a Secretaria da Fazenda do Estado é um construtor de quadros para o serviço público. Verdade, Né? muita gente Isso aí já ocupou tem uma funções cultura relevantes. aqui no Ceará de botar como subsecretário e tal, geralmente na Já gestão... foi bem mais forte, né? Na época Já do foi. Tasso, Exatamente, que eu recomendo a volta, que a Secretaria da Fazenda é um formador de quadros e o Ceará sempre se lançou mão disso. E a Isolda também, que percebeu, né, as suas qualidades como gestor, como executor de políticas públicas e o chamou. Né? Isso está meio que se perdendo muitas vezes no Brasil, aqui no Ceará, quando a política toma conta demais, né, de determinados espaços. Então, Agora, eu muito timidamente eu fui para essa área pedagógica. Eu era um secretário executivo que gostava de reformar não a tinha essa escola. intenção. Não, eu fui lá para prestação de conta, reformar a escola, licitação. E assim, só que meio devagarzinho eu começava a estudar sobre educação profissionalizante. Né? Mas eu tinha muito medo do conhecimento acadêmico. Tanto que Medo, como eu assim? tinha medo. A Isolda faltava um evento na universidade. Não me embote não, que eu não sei, eu não conheço. Mas assim, eu conheci a educação a partir da prática, da convivência com o professor, com o diretor, depois que eu fiz o mestrado em educação. Mas eu vivi mais a parte, eu passei ali 10 anos ali convivendo, e eu visitava as unidades todas. Por exemplo, o Ceará tem 38 escolas indígenas, que ficam em localidades distantes. Eu fui a todas, né? Eu lembro que eu chegava numa escola indígena, a pessoa dizia assim, secretário, aqui é a escola. Aí eu dizia, cadê a escola? Cadê a escola? Era um cajueiro, um quadro e um banco. É a escola. Na nossa gestão, eu como secretário executivo, nós inauguramos 17 escolas indígenas novas, né? O povo assim, Dilvan, vive abraçado com os índios. Esse abraço não é de agora não é porque eu sou político, não. Já desde 2007 eu andava nesses locais, tá? E é uma coisa que eu, assim, me sinto muito feliz, dar uma condição melhor de trabalho para as pessoas, né? Aí eu fui começar a estudar, a entender a questão da educação, mas assim, ainda hoje eu tenho as minhas ressalvas. Agora eu tive grandes professores, né? Você está ali 10 anos na aula da Isolda Célio, do Maurício Holanda, né? Eu convivi com muita gente de conhecimento e acabei hoje aprendendo um pouco sobre as questões da educação, as questões centrais, a priorizar, a querer inovar. Isso aí é uma coisa que... Mas foi tudo muito lentamente. Cada degrauzinho eu fui subindo. E num momento com muito respeito. especial da educação, da política de educação do Ceará, não é, Edilvan, que com essa, exatamente começou com o governo Cid Gomes, com o Isolda, não que tenha começado aí, evidentemente que várias etapas anteriores, me lembro, Edilvan, no governo Tasso, a meta era a universalização do ensino, ou melhor, ter vaga para todos os estudantes. Isso, exato. Então, a primeira meta foi essa, Exato. e foi alcançada. E no decorrer dos governos seguintes, outras metas, como essa do governador Cid Gomes, eu me lembro muito bem disso, fui o primeiro a dar essa informação na imprensa do Ceará, da política da idade certa, como é o nome dela? Alfabetização na idade certa, o PAIC. O PAIC, né? PAIC. Fui o primeiro a dar. Cheguei a conversar com a Isolda, na 2007, exatamente. Primeiro ano do governo Cid. Lembro que ele falou comigo, o governador, vai ser uma política feijão com arroz. Era uma política realmente simples. E você já estava lá, não é, João? E eu até questionava, Isolda, mas nós somos rede do ensino médio e você está investindo tanto em alfabetização, Isolda? Ela dizia, Dilvan, o conhecimento é cumulativo. Se a gente não investir aqui, nós vamos enxugar gelo no Isso ensino mesmo. médio. Né? E eu comecei a entender esse processo. Eu gosto muito de estudar, sou muito curioso. Né? Então, assim, um resultado aí muito importante. Mas, na verdade, a educação ela segue uma sequência histórica. Né? O Naspolino contribuiu muito, era um grande secretário. Né? A Sofia, o Luiz Eduardo, o Jaime, quem veio na sequência. Não existe assim, as pessoas que chegam no canto e vão revolucionar o mundo, não. É uma sequência. Não existe Todas isso. as boas políticas é uma sequência de boas ações, assim como é no município. O município teve a Dalila, que fez uma boa gestão, o Elmano foi secretário municipal de educação, o próprio Jaime. Então, só para a gente entrar, Ana Maria Fontenelle. Então, tudo isso é uma sequência. Não existe o secretário que chegou e vai fazer tudo de bom. A gente dá sequência às boas práticas, mas tem que inovar. E o Edilvan acabou de falar um ponto fundamental, que era essa lição da Isolda. Não adianta a gente querer fazer tudo no ensino médio se o ensino básico não preparou esse jovem, essa criança para chegar no médio. E agora está aí, você com a rede enorme, 270 mil? 250 mil estudantes.
e dos quais tem 27 mil crianças na educação inclusiva, educação especial com laudos, né, que se torna um desafio adicional nesse processo de educação. Essas 27 mil crianças é uma cidade média do Ceará, 27 mil pessoas. Média. Quais são especiais em que sentido? Bom, tem vários laudos de diversas naturezas, a grande maioria de autistas, né? E aí a gente tem que ter todo um cuidado especial, uma atenção especial com essa criança, as salas de atendimento especializado, os assistentes de inclusão, o apoio à inclusão. Né? É uma pauta que cresce. Esses últimos 2 meses aumentaram 2 mil laudos chegaram, né? E Fortaleza é muito desafiadora essa rede, né? A questão da violência, né, que é uma questão crescente, né, uma rede muito complexa. Como é que a secretaria está lidando com isso, com esse problema da violência, Bom, que é algo nós temos marcante? Núcleo de mediação nos distritos, né? Como é que ela se expressa no cotidiano Olha, da escola? A gente tem problema assim, uma mãe foi agredir uma professora, um estudante riscou o carro da professora, quis agredir. Uma criança, infelizmente, esfaqueou a outra. Isso tudo é fato que aconteceu esse ano, agora, esse semestre. Então, como conviver com isso? Ou seja, além da inclusão, o desafio da aprendizagem, tem esse contexto cotidiano que é muito, muito assim, desafiador, se exige muito esforço. Por exemplo, eu coloco assim, como das coisas mais importantes, a função do diretor escolar e coordenador escolar. Né? Esse contato com o estudante, com o professor, assim, é uma das funções mais desafiadoras. Eu até digo assim, quer ser bom, vai para a escola pública ser diretor, coordenador, para você saber o que é gestão. Né? O professor está ali com seu esforço no dia a dia, o diretor compete cuidar de cada detalhezinho da alimentação escolar. Do transporte, aqui em Fortaleza, nós transportamos 10 mil alunos por dia. Pouca gente sabe disso. 10 mil alunos são transportados, porque foram feitas escolas em alguns locais que não tem aluno e falta escola onde tem uma demanda maior. Então, já imaginou que é 10 mil alunos sendo transportados? É uma cidade pequena do Ceará. Só para a gente entender a complexidade dessa rede. E eu estou super motivado nessa função, sabe? Eu quero assim, dar o melhor de mim. Aliás, quando eu entro numa função, eu entro para valer. Eu não imaginava que era tão complexo, não imaginava, não. Mas estou lá e estou firme e quero fazer o melhor possível nesse período que eu passar por lá. Vamos lá, você falou até citou o nome do Antenor Naspolini, que foi secretário de Educação aqui no segundo governo Tasso, se não me falha a memória, né? E implementou alguns projetos, entre os quais a eleição do diretor da escola, né? Que eu tratei muito disso. Alfabetização de adultos, eles tinham, né? Tinha um programa de alfabetização de adultos. Como é que está? Aí você falou da importância do diretor da escola. Ele tem um papel central nesse cotidiano da educação, no desempenho, na qualidade da educação, porque tudo se dá na escola, não é? E esse dirigente ele é fundamental. Como é o processo de escolha? São quantas escolas e quantos diretores e como é que é o processo de escolha? Fortaleza tem 613 unidades, vou arredondar, cerca de 300 escolas e 300 de educação infantil, onde você tem as creches conveniadas e tem um centro de educação infantil, que são próprios. E tem outra questão, um problema aí muito sério, que são as filas de estudantes que querem entrar em creche. Hoje, o Registro Único coloca 5 mil crianças dentro dessa fila, aguardando vaga em creche. Olha o tamanho do desafio. O município de Fortaleza ele tem um processo, né, já constituído há algum tempo, e hoje a exigência do Fundeb exige um critério técnico, há um banco, há uma seleção, e eles estão nessa seleção, e a partir daí só pode ser diretor quem está nessa seleção, né, e aí eles são nomeados em processo de editais, né? E aí tem que ter a consonância com a comunidade escolar. Então, hoje, o Brasil todo ele é obrigado a ter um processo de seleção de diretor. Se não tiver, ele perde recurso do Fundeb. Isso desde a aprovação do Fundeb, ali 2020, 2021. E essa seleção, que é uma prova e... É uma prova quem faz é o INPA, essa prova, ela faz, e aí tem um banco de diretor, de coordenador, de secretário escolar. Aí, na sequência, quando vaga um cargo de direção, é feito um edital, e as pessoas se habilitam, né, e vão lá ser entrevistadas para a pessoa do distrito. E é dessa forma que o município faz há algum tempo. Edilvan,
vamos lá, sua experiência agora no município, no âmbito estadual, no âmbito nacional, e eu queria que você identificasse para mim na sua leitura, os 3 principais problemas da educação no país, sem falar de dinheiro. Ou todos estão ligados a recursos públicos? Eu sou um defensor muito forte de mais investimento na educação, né? Eu sou autor dessa lei do Fundeb junto com a Dorinha, porque eu acredito que a educação tem sim que ter mais investimento. Por exemplo, só para ter uma ideia do que aconteceu nesse país... Deixa eu lhe perguntar um negócio, antes de você entrar nisso aí. O padrão do Brasil em relação ao mundo chamado desenvolvido, de investimento em educação em relação ao PIB, nós estamos bem ou longe ainda do ideal? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão do Fundeb, financiamento. O município de Fortaleza, em 2020, antes da aprovação do novo Fundeb, que eu digo e repito com muito orgulho que eu sou o autor dessa lei, recebia 1 bilhão por ano. Agora, em 2025, 2 bilhões. Dobrou de 2020 para 2025 e vai aumentar mais em 2026. O Brasil ainda não está no patamar, digamos assim, dos países da OCDE, investimento na educação. Tem crescido, né? Dobramos em poucos anos, mas ainda estamos a dever. Mas quando a gente fala em percentual de investimento dos países, é bom saber o que os países têm de dívida com a educação. Por exemplo, a Espanha já tem tudo que é de escola, moderna, há muito tempo. Nós não. Estamos criando ainda. Então, né? Somente comparar o percentual dos países não é a comparação mais completa. Por exemplo, Fortaleza tem uma rede sucateada. Você vê quando começou a quadra invernosa, nós sofremos muito. Problema de infiltração. Aí não tem aula nas escolas. Tem escolas que não têm aula porque faltou água, porque faltou energia. Então, nós ainda temos questão de estrutura física no Brasil todo. Tem estado do Brasil que tem escola de taipo. Tem escola do Brasil que ainda não tem o banheiro ali perto da escola. Então, simplesmente comparar, tem que saber o tamanho da dívida histórica que nós temos. Mas vamos lá para as questões centrais. O primeiro problema do Brasil é realmente a aprendizagem, né? É a aprendizagem. Por exemplo, Fortaleza ela tem um bom resultado nas capitais, e a gente parabeniza os professores. Nós somos a capital que tem o melhor resultado em alfabetização, né, no Brasil. Mas quando a gente vai para o estado do Ceará, dos 184, a gente está ali nas posições finais. Fortaleza está nas posições finais. Está ali nas 15, 20 posições finais. E ao mesmo tempo tem uma boa notícia. É a primeira capital do Brasil. Ao mesmo tempo tem uma boa notícia disso, né? Porque as diversas cidades avançaram muito, né? Exato. Aí, assim, é a melhor capital de alfabetização. O que isso mostra? Que as capitais realmente são um processo diferenciado e complexo. Exige mais investimento, uma atenção maior. E eu digo mais, os resultados de Fortaleza, em função das condições de trabalho que eles têm, é um resultado para ser celebrado. Porque quando você se depara com a estrutura física, você diz, meu Deus do céu, como é que a gente está conseguindo isso? Mas nós não podemos nos acomodar, não. Os resultados do 5º ano em matemática, em português, o 9º ano, começam a decair. Então, isso é um grande desafio. E eu costumo dizer que a foto da educação do Brasil é uma foto ainda feia, né? Quando você vai para o PISA, OCDE. Agora, o filme da educação é um filme bonito. Uhum. O Brasil, em muito pouco tempo, começa a ter escola para todo mundo, que era um desafio. Começa a de 80 para 90. O próprio PISA, na pandemia, mostrou que um dos países que menos caíram foi o Brasil, em resultado da educação. Né? Foi um dos países que menos teve redução. Essa pandemia veio e aí a gente conseguiu, né? Caiu, agora está subindo de novo. Então, a aprendizagem é o primeiro grande desafio. A permanência na escola ainda é um desafio. Não é à toa que o Camilo criou o pé de meia, que o Evandro vai criar o pé de meia municipal para manter esse aluno na escola. E eu vejo as pessoas contra o pé de meia. É muito caro um pé de meia. É realmente. Agora, qual é o custo que o Brasil paga por ter jovem fora da escola? O custo de saúde, o custo com a segurança pública, isto é caro. E esse pé de meia não acontece por acaso. Eu sou autor do primeiro projeto do pé de meia, que eu chamo de poupança estudantil. Lá em 2019 eu já entro com um projeto que é para dar essa bolsa. E por que eu entrei com esse projeto? Porque eu vi a PNAD do IBGE. A PNAD dizia que 37% dos jovens estão deixando o ensino médio porque querem trabalhar, porque querem um dinheirinho. Só para a gente entender que a gente tem que atacar a causa. Então, a aprendizagem é um grande problema. O segundo diz respeito a essa questão da permanência na escola. Uhum. E o terceiro, eu vou colocar assim, um olhar para as pessoas. Eu nem sei se a ordem é essa, Fábio. Talvez o terceiro possa ser o primeiro, dependendo da situação. Mas professor tem que ser melhor valorizado, professor e servidor da educação.
E é bom deixar claro, a escola não tem só professor. Isso eu bato muito essa tecla. Recentemente, fizemos uma ação nesse sentido aqui no município de Fortaleza. A escola tem professor, mas tem um servidor também. E eles têm que ser mais valorizados. O povo diz assim, a educação do Brasil é da Finlândia. Vai ver como é na Finlândia. As melhores notas do Enem de lá vão para o magistério. Lá o professor é muito respeitado, essa questão da formação, mestrado e doutorado para professor, a própria condição de trabalho, né? O cidadão ir para uma escola que, às vezes, o sol entra na escola, que chove, tem goteira, isso não... E essa questão da climatização? Que tal você dar aula em Crateús 3 horas da tarde no sol quente? Que tal? Imagina. E eu costumo dizer, todo órgão público é climatizado, menos escola. Não é? Por que não? Porque são muitas horas. Justificativa, isso não justifica. Então, essa questão da condição ainda é um desafio. O povo diz assim, o Fundeb dobrou. Dobrou, mas o que a gente tem de rede? Por exemplo, nós temos 5 mil mães batendo nas portas atrás de vaga em creche. Nós não temos. E aí? A gente não vai ter que investir mais em educação, não? Claro que temos. Bom, você falou uma coisa sobre Fortaleza que eu faço uma provocação, Edilvan. Fortaleza, no Ceará, está nas últimas posições no desempenho, né, dos estudantes. 170, não é isso? 170 e pouco. Nos últimos lugares. Em primeiro lugar do Brasil nas capitais. E você disse mais bem em relação às capitais. Né? E isso é... Você sugeriu que o tamanho da rede tem uma enorme influência no desempenho. Com certeza. Né? Como é Caucaia, por exemplo, que é a segunda cidade do Ceará? Qual é a posição dela? Caucaia não ocupa boas posições, não. Também não, né? O que comprova... já Sobral é bicampeão do IDEB no Brasil, que é uma cidade grande, né? No caso, Sobral é exemplar, né? É exemplar, né? Você tem municípios como o deputado Irapuã Pinheiro, que chega a ser primeiro lugar do Brasil. Granja também tem bons resultados, né? Município de Granja. Mas, em via de regra, as grandes redes no Brasil têm mais dificuldade. E a gente entende por quê. Né? E eu coloco também essa questão da violência como um fator aí preponderante. Certamente, sim. A gente não pode esquecer disso, não. Né? Hoje em dia, ser professor da rede pública é um desafio. Quando você vê assim, essa questão de uma criança agredir as escolas, né? A gente tem resistir mães que chegam lá com tornozelo para agredir professor, isso me dói profundamente. Inclusive, tem uma lei aprovada recentemente que nós queremos colocar isso, fazer valer em Fortaleza, que é aumentar a pena de crime contra o professor. Isso é uma pauta que eu quero abraçar fortemente. A gente não pode... Já chega o desafio do professor, agora ser agredido na escola. De forma alguma, a gente pode ficar alheio a essa questão e não dar forte apoio a isso. Lei da deputada Dorinha, que hoje é senadora, né? E tem um problema aí, né? Que essa agressão, aí, boa parte das vezes, é feita por menores de idade. E tem uma lei que protege os menores quanto a isso também, não é? Há uma série de proteção, né? O Conselho Tutelar, e eu acho que é correto, mas nós temos que fortalecer a proteção ao professor e ao servidor da escola. E essa tarefa é nossa, a tarefa minha, do prefeito Evandro, dos sindicatos, eu acho que isso é importante. A gente não pode esquecer de proteger nossos professores, não. Isso no Brasil todo. Qual é o orçamento da Secretaria de Educação de Fortaleza Nós hoje? temos aqui 2 bilhões e 20 milhões de Fundeb e temos mais 1 bilhão 150 milhões de recurso próprio do Tesouro. A gente não pode esquecer que 25% do orçamento tem que ser aplicado em educação. Isso aí é uma bandeira também que eu, como parlamentar, não abro mão. E está mais de 25% aí, não está? Quando você junta o Fundeb com esses 1 bilhão 150 milhões, tem que dar 25% do orçamento. Então, se esse 1 bilhão 150 milhões não chegar aos 25, o Tesouro tem que colocar mais dinheiro na educação. Aí a nossa folha de Fortaleza hoje é 2 bi 50 milhões. Ou seja, o Fundeb não paga a folha. Aí eu tenho que pagar as contas públicas, água, energia, terceirizado, né? Formação de professor, tem uma série de ações. Então, assim, o orçamento ali é espremido, mas assim, a gente tem conseguido empreender algumas ações. Mas tem muita dívida histórica com a classe trabalhadora também. Dilvan, qual é a sua principal meta como secretário de Educação de Fortaleza? Olha, na expectativa de... Bom, o Dilvan é deputado federal, certamente vai se licenciar em abril do ano que vem para conseguir tentar manter seu mandato. Isso, não é isso? Isso. E a ideia é que volte, né, posteriormente. Se sim, tudo correr bem, porque a política tem variáveis que ninguém controla, não é? Com certeza. Mas me diga. Olha, a minha principal meta na secretaria é a gente melhorar os resultados de aprendizagem. Né? Quando eu digo isso,
esse processo não é isolado. Para que eu melhore os resultados de aprendizagem, eu tenho que dar uma condição melhor de trabalho aos professores, na estrutura física e também valorizá-los cada vez mais. Então, na verdade, os filhos dos trabalhadores que estão nessas escolas públicas, são 250 mil, é a 4ª rede do país, precisam ter uma aprendizagem melhor para que eles tenham sucesso na vida. Eu tenho que ter uma boa educação infantil para que no 2º ano ele se alfabetize na idade correta. Ele tem que saber ali o português, a matemática, até o 9º ano, para chegar no ensino médio e para o ensino superior, ter uma condição de vida melhor. Né? Por exemplo, eu sou fruto da escola pública, do estudo, e assim, eu existo enquanto profissional, porque uma política pública apostou em mim. Né? A política pública apostou em mim, que é exatamente professores que me motivaram, que me incentivaram. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que colocar esse espírito na escola pública. Você pode, você é capaz. Nós temos bons professores, só que isso tem que chegar para o estudante com essa força. Então, nós estamos empreendendo uma série de ações que olham para esse resultado. E eu digo todo dia, nossa missão aqui é que esses 250 mil estudantes tenham um futuro melhor. Ponto. Para que isso aconteça, tem uma série de ações. Tá bem. Edilvan, eu acho que o que eu queria conversar com você era exatamente esses pontos, né? Sem entrar em detalhe da política de educação, eu acho que isso é importante, mas há outros fóruns para isso. E deixo aqui o microfone para que você possa passar a sua mensagem. Certamente há um sonho embutido em sua trajetória no que diz respeito à gestão da educação e, enfim, para que você se despeça do nosso público. Fábio, primeiro dizer que nós vivemos em sociedade e a gente... Oi, Edilvan, desculpe lhe cortar agora. E lembrando que a gente está fazendo esse vídeo aqui na casa de Vovó Dedé, que, para mim, é uma exemplaridade importante, né, na formação fora da escola tradicional, fundamental na área de cultura, na área de arte, na área de audiovisual, enfim. Né, o Edilvan já teve a oportunidade de conhecer, eu gosto de ressaltar sempre isso, que isso aqui, o que a casa faz também, é fundamental para a educação. Por favor, eu estou de olho nesse espaço aqui para meus meninos. Eu estou de olho. Desde o dia que eu vim aqui, que eu já estou cheio de ideias. Me aguardem. Que bom. Mas o que eu quero deixar de mensagem final é o contexto que nós estamos inseridos no contexto coletivo. Né? Edilvan está aqui como secretário, como deputado federal licenciado. Por quê? Porque em algum momento a Isolda Sela apostou em mim, o Mauro indicou, porque Camilo me deu a oportunidade, porque Cid me deu a oportunidade, porque é o Mano, porque o Evandro Leitão é um cara muito legal, quero mó bem o Evandro, e porque muitas pessoas estiveram ao meu lado nessa trajetória, muitos assessores, muitos secretários, muitos diretores, muitos professores, né? Nós representamos esse contexto de várias mãos, né? Não é o Edilvan isolado, claro, brilhante rapaz do Nova Olinda, não. Eu estou aqui porque eu tive ao lado de pessoas que apostaram profundamente em mim, e eu sou muito grato, E um dos grandes papéis de um bom gestor de educação é saber juntar gente de qualidade em torno de si, não é? Eu adoro estar bem acompanhado, e o que a gente faz de melhor na vida pública é fazer o bem às pessoas, seja os profissionais, seja os estudantes. Pronto, Edilvan, o recado foi dado, extremamente importante, né? Não tem nada mais importante, a meu ver, no setor público do que uma política de educação bem feita, correta, engajada, com sentido, com meta. Eu acho que sem meta a gente não chega em lugar nenhum, né, na vida. Eu acho que tem que estabelecer metas. E, enfim, o Edilvan é um profissional do setor, está desde o começo desse 18 anos nessa Pois é, 19 anos, e desde o começo desse salto que o Ceará começou a dar, tão importante na educação, que tornou o Estado, em algumas cidades, referência aqui no país, Edilvan. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da minha vida. Né? Eu que agradeço. Um abraço a todos, obrigado. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à ADAGRE, Governo do Ceará e parceiros.